Talvez você frequente uma igreja, talvez você tenha uma Bíblia, talvez você seja cristão há 30, 40, 50 anos caminhando dentro de uma igreja, mas talvez você nunca tenha realmente experimentado um profundo, verdadeiro e genuíno arrependimento. E por conta disso, sua vida pode estar correndo um grande risco. Talvez você nem mesmo seja salvo. Talvez você só frequente a igreja e ainda não tenha tido uma experiência de novo nascimento, de verdadeira conversão. Porque o arrependimento que a Bíblia apresenta vai muito além de sentir um arrepio, sentir remorso, culpa ou qualquer tipo de sentimento emocional. Ela passa por um processo de profunda metanoia, de transformação que vem de dentro para fora, onde de fato algo em nós morre para que Cristo viva, onde somos de fato crucificados com Cristo ali, para que também possamos experimentar da sua ressurreição. E o problema é que muitos vão construindo sua vida cristã em cima de um evangelho superficial, onde o seu fundamento consiste em boas obras, moralismo, legalismo, regras, coisas que a Bíblia chama de obras mortas. No vídeo anterior nós falamos sobre a introdução, sobre os 6 fundamentos da doutrina de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro fundamento, o arrependimento das obras mortas. Agora começamos com uma pergunta muito importante: o que é arrependimento? Quando Jesus começa a pregar em Marcos capítulo 1, versículo 15, a sua primeira mensagem, o início de seu ministério, quando ele de fato é batizado e volta do deserto cheio do Espírito Santo, depois de ter sido tentado pelo próprio diabo, ter ficado no deserto 40 dias em jejum, agora ele volta cheio do Espírito Santo e a sua primeira mensagem é: arrependei-vos e crede no Evangelho. A sua mensagem não é melhorem de vida, ou simplesmente mudem a vida de vocês, ou simplesmente ajeitem, parem com certos hábitos que estão fazendo mal a vocês. A mensagem é clara, reta e direta: arrependam-se. Por quê? Porque é chegado a vocês o reino de Deus. E esse arrependimento vai muito além de sentir tristeza ou remorso. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim, que o arrependimento produz vida. A palavra utilizada no grego para arrependimento é metanoia, que significa literalmente um processo de transformação de uma coisa para outra. Por isso Jesus disse que necessário é nascer de novo, não apenas mudar suas atitudes, mas ser transformado em um novo homem. E isso é uma coisa que o ser humano é incapaz de fazer, tornar-se a si mesmo um novo homem. Tanto é que Nicodemos pergunta a Jesus: Jesus, pode o homem entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus disse: todo aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque isso é uma obra de Deus, do qual o homem não pode fazer. Por quê? Porque ele está morto em seus próprios pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós não estávamos apenas meramente dormindo ou meramente distraídos andando por aí. A condição humana sem Cristo é morte. Nós estávamos literalmente mortos e entregues em nossos pecados. Não é que nós éramos pessoas boazinhas, precisando apenas de uma cerejinha do bolo para viver uma vida ainda melhor. Não. Nós éramos pessoas completamente pecadoras, perdidas e cegas. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Ou seja, não existe um homem sequer, não existe um justo, nenhum sequer. E é importante destacar que o arrependimento é a mensagem central do Evangelho. Se você tira o arrependimento, você quebra toda a mensagem do Evangelho. Porque Cristo se encarnou para quê? Para morrer pelos nossos pecados. Por que ele foi pendurado numa cruz? Jesus não estava lá na cruz sofrendo com aquela dor, dizendo vai valer a pena porque ele vai conseguir um cargo melhor na empresa. Não, ele não estava lá, vai valer a pena esse espinho aqui, esse cravo nas minhas mãos, porque ele vai conseguir um salário melhor, porque ele vai conseguir o carro dos sonhos dele. Não, Jesus estava literalmente pagando o preço por causa dos seus pecados, porque aquele que peca precisa ser justificado diante de Deus. Ou seja, assim como na terra, todo crime, para que haja justiça, precisa ser julgado e devidamente condenado, o pecado também precisa ser julgado e condenado. Então, em Cristo, Deus estava condenando o nosso pecado e trazendo sobre ele o castigo que nos traz a paz.
É por isso que Isaías 53 trata esse assunto, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas ofensas, os nossos pecados. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos. Mateus capítulo 3, versículo 32, Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos. Pedro também, no dia de Pentecostes, a sua primeira mensagem, quando desceu o Espírito Santo sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, uma multidão se reuniu, a primeira mensagem que Pedro pregou para aquela multidão foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quando Pedro está ali liberando aquela mensagem poderosa, as pessoas que estavam ouvindo ficam atônitas, interrompem a mensagem de Pedro para dizer: então, o que nós devemos fazer? Pedro poderia falar: não, o que vocês têm que fazer é só entrar para a igreja, começar a viver direitinho, ler a Bíblia de vocês, orar, entregar o dízimo. Não. Pedro é reto e direto, dizendo: só existe um caminho, só existe uma forma, só existe um jeito. Arrependam-se dos seus pecados. O arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus. E o que são então obras mortas? Porque o texto diz: arrependimento de obras mortas. Esse é o primeiro fundamento. Estamos estudando Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, onde diz os 6 fundamentos da doutrina de Cristo. O arrependimento das obras mortas. Então, arrependimento de quê? Das obras mortas. O que são isso, de fato? É quando você tenta fazer qualquer coisa, desde que você não tenha um coração convertido. São obras, são coisas práticas, são coisas externas, sem que você de fato tenha um coração transformado. Quando na verdade Cristo nos chama para uma transformação interior, e a partir dessa transformação interior nós fazemos as obras de Deus, nós fazemos as boas obras. Agora, os judeus acreditavam que se eles fizessem tudo direitinho, eles seriam salvos. Isso é mérito, isso é merecimento, algo que o homem é incapaz de fazer por um motivo muito simples. Você pode tentar obedecer todas as leis de Deus e tropeçar em uma lei. Tiago diz assim, no capítulo 2, versículo 10: quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tropeça em toda a lei. Por quê? Porque aquele que disse não matarás é o mesmo que disse não adulterarás. Então talvez você seja um cara que nunca adulterou, nunca roubou ninguém, mas você odeia as pessoas no seu coração. Talvez você nunca roubou, nunca adulterou de fato, mas você olha para uma mulher que não é sua, que pertence a uma outra pessoa, ou você tem sua esposa e você olha para uma outra mulher e sente desejo profundo por aquela mulher, você adulterou. E todos nós, sem exceção, pecamos. Se a gente for analisar a nossa vida de verdade, ter um olhar sincero para nós, para dentro da gente, a gente vai reconhecer o quanto a gente é pecador, miserável e necessitado da graça de Deus. E que só existe apenas uma pessoa que de fato foi justa e merecedora da graça de Deus. Apenas uma pessoa, Cristo. Apenas Jesus foi 100% santo, apenas Jesus foi 100% obediente a toda a vontade de Deus. Mas ninguém, nem mesmo Moisés, nem Elias, nem Abraão, nem Davi, nenhum pai na fé, ninguém alcançou esse nível de santidade do qual Deus pudesse falar: tá vendo? Esse aí eu vou salvar. Esse aí merece a minha salvação. Nem mesmo Enoque, que foi arrebatado ao céu, nem mesmo Elias, ninguém é merecedor. Apenas Cristo. Veja esse texto em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então é por causa de Cristo que somos eleitos, é por causa de Cristo que somos chamados, é por causa de Cristo que somos vocacionados, é por causa de Cristo que somos aceitos. Quem nos dá acesso ao Pai é Cristo. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode guardar 99% da lei e tropeçar em uma coisa só. Isso te faz condenável diante de Deus. Se colocar na lente, na lupa diante de Deus, nós vamos perceber o quão terrível é os nossos pecados, o quão violento é agressivo diante de Deus somos nossos pecados. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz que as nossas boas obras para tentar se justificar de alguma forma diante de Deus não passam de trapos da imundícia. Mas agora eu quero que você entenda o que significa trapos de imundícia. Antigamente, quando a mulher
estava ali no seu período menstrual e começava a sangrar muito, a Bíblia diz que aquela mulher se tornava completamente impura. Tudo aquilo que ela tocava se tornava impuro, então ela precisava ficar afastada durante esse período de impureza até que ela pudesse voltar e retornar. E para estancar, de certa forma, aquele sangue, como não tinha absorventes na época, a mulher usava uma espécie de trapo, um pano. Esse pano era chamado de trapo da imundícia. Ele ficava completamente colado com o corpo da mulher. E aquele pano era completamente imundo. Qualquer pessoa que tocasse aquele pano se tornava também imundo por 7 dias. Então as nossas obras diante de Deus não passam desses trapos de imundície. É como se você tentasse oferecer a Deus uma comida muito gostosa, mas que você temperou com fezes. Você pegou os melhores ingredientes, você contratou um chefe, o Jacan, mas você temperou com fezes. Imagina, você serviria isso para sua mãe, para o seu pai, para o seu melhor amigo, você serviria isso para o rei da Inglaterra. O que fariam com você se você servisse isso ao presidente? Agora imagina, nós oferecemos isso ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o regente de todo o universo. O que temos vivido hoje em muitas igrejas é a ausência da mensagem clara de arrependimento por uma mensagem do tipo, você vai vencer, Deus está aqui para te ajudar, Deus ele não se importa com as suas falhas, Deus ele não se importa com o que você faz, com o que você fez, o que importa é que Deus quer te dar vitória, Deus quer abençoar a sua vida. E sim, Deus quer abençoar a sua vida, mas não é esse o processo e o chamado pelo qual Deus quer realmente te salvar. Deus quer te salvar porque você está indo a passos largos para o inferno. A menos que você se arrependa, você estará perdido. A menos que você se agarre à cruz de Cristo, você estará perdido eternamente. E essas pregações modernas muitas vezes deixam a pessoa anestesiada. Ela não compreende a plenitude, a profundidade do chamado do Evangelho, da morte de Cristo na cruz. E se torna um perigo esses apelos superficiais que nós vemos hoje. O nosso chamado é o chamado para a cruz. Nós devemos abandonar as obras mortas e nos abraçar com a cruz, da mesma forma como aquele publicano entrou. Jesus conta uma parábola muito interessante, para a gente finalizar aqui, que entra no templo um publicano e um fariseu. O fariseu, nas primeiras cadeiras, chega lá em pé, levanta as mãos e diz, Senhor, dou graças a Deus que eu não sou como esse publicano, não sou pecador como esse publicano. Eu dou o dízimo, eu guardo o sábado, eu guardo as leis. Enquanto isso, lá no cantinho entrou o publicano com vergonha, ficou lá no final. Ele nem levantava a voz ao alto, ficava de cabeça baixa e batia no peito dizendo, ai Senhor, perdão, miserável homem que sou. Ele não ousava nem mesmo levantar os olhos diante de Deus. E aí Jesus pergunta no final, qual desses dois voltou para casa justificado? Qual desses dois teve a sua oração ouvida diante de Deus? E sim, é o publicano humilde que reconheceu que ele era um miserável e que necessitava da graça de Deus. O arrependimento não é apenas para aquele dia onde a gente aceitou Jesus, mas nosso chamado para arrependimento é contínuo e constante, é diário. Você se arrependeu hoje pelos seus pecados? Você se arrependeu ontem pelos seus pecados de ontem? É como tomar um banho a cada dia. Se a gente não toma banho, a sujeira vai acumulando. Então a gente vai, toma banho, se lava. Então quando a gente pede perdão e reconhece, dar nomes aos nossos erros e dizer, Senhor, eu errei, me perdoa porque eu fiz isso e fiz isso. Então a Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu comentário, o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. E essa é a segunda parte. A primeira parte eu vou deixar no cardzinho aqui para você poder ver. Em breve, na próxima semana, já vai entrar a terceira parte, que é fé em Deus, a segunda doutrina das doutrinas, os fundamentos da doutrina de Cristo. Deus abençoe sua vida e até a próxima.